Então, vamos lá, gente. Então, de novo, né? Boa tarde a todos e todas. A Majô, para poder conversar com vocês hoje sobre a importância da argumentação, né? No esporte, em tudo aquilo que nós fazemos no nosso convívio, desde a nossa relação com nossos familiares, desde o exercício das nossas profissões e, claro, por que não também, principalmente, já durante a prática de atividades esportivas. No nosso caso, claro, o melhor esporte do mundo, que é o basquete. Então, eu, como advogada, né, vou conversar com vocês e, por favor, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me perguntem aqui no chat ou abram o áudio para falar. E se eu puder responder, terei o maior prazer em poder sanar sua dúvida. Então, essa nossa conversa é um preparo, né, na verdade, porque vocês vão ter um julgamento no tribunal, né, no tribunal desportivo, justamente para debater, para argumentar sobre quem é o melhor, né, se Michael Jordan ou se Kobe Bryant. Pois bem, inclusive já essa semana playoffs, né? Temos jogos hoje e amanhã. Sei que vocês estão acompanhando, eu também tenho. Acho que, assim como eu, no jogo dos playoffs, a gente não tem vida mais, né? A gente só assiste os jogos todos os dias até acabar. Mas, de toda forma, quando a gente fala sobre argumentação, nós temos que ter um conhecimento, ou talvez trazer um tipo de postura na fala, na gesticulação, que por si só vai te auxiliar a, pelo menos, fazer parecer com que aquele seu argumento ele seja realmente algo plausível, algo capaz de convencer uma outra pessoa. Num primeiro momento, a melhor forma que vocês vão ter para se preparar nesse debate, nesse julgamento, nas suas argumentações, num primeiro momento, trabalhar com a ideia de que uma argumentação que vem protegida, que vem embasada com dados, é a melhor coisa. Números, documentos, estatísticas, porcentagens. Por quê? Porque quando você trabalha com números, com algo que é concreto, com algo que é materializado, você consegue ter uma estimativa racional de que aquele determinado dado ou aquela determinada informação ela é verdadeira e que, portanto, a partir disso, você vai poder se embasar naquilo para tomar uma decisão. Então, se eu disser para você assim, Lucas, olha só, o Kobe é melhor que o Michael Jordan, porque o Kobe ele jogou tantos anos, tá? Mas será que isso vai te convencer muito? Mas se eu disser para você assim, olha, o Kobe e o Jordan, quando se trata de pontuações de 2 pontos, o Kobe foi o cara que mais pontuou de 2 pontos dos playoffs, se comparado com o Michael Jordan. Então, perceba que eu trouxe uma estatística, que eu trouxe um número sobre um percentual de acerto desse jogador, que vai fazer você pensar assim, pô, realmente, né? Então, com relação ao arremesso de 2 pontos, dentro dos playoffs em que o jogador jogou, realmente, nesse caso, o Kobe é melhor que o Michael Jordan. Então, você sempre vai buscar informações ou dados que, de alguma forma, vão dar uma força para o seu argumento. Então, você vai, claro, sempre trabalhar com o estudo dos argumentos prós e contras, porque, afinal de contas, também na argumentação, você tem que se preparar para poder contestar o argumento do outro. Então, aqui no nosso caso, se a gente está no julgamento de quem é o melhor, se o Kobe ou o Michael, é óbvio que se você vai sustentar ali que o Michael é melhor, você vai ali procurar os números do Kobe. É óbvio que você vai fazer isso. E vai ver aquilo que o seu jogador vai superar
o outro. Então, você vai buscar dados em que, por exemplo, o Kobe, ele é melhor que o Michael. E automaticamente, quando você busca essas informações, você vai ver no que é que o Michael é inferior ao Kobe. Então, quando vier um argumento, né? E essa é a mesma lógica para quem vai defender o contrário. Então, quando vier um argumento dizendo para você, mas o Kobe, ele é melhor em porcentagens de acerto em playoffs de 3 pontos, em cestas de 2 pontos, em aproveitamento de lances livres em playoffs, e aí você vai dizer, você pode dizer, mas o Kobe, muito embora ele não tenha esse aproveitamento, perceba que ele, por outro lado, pontuou mais do que o Michael em tal coisa, fez mais coisa que o Michael em tal coisa, foi o primeiro do draft, enquanto o Michael foi, sei lá, o último. Então, você sempre vai procurar buscar elementos informativos para poder te dar ali como que eu posso dizer? Te dá um respaldo, te dá uma proteção maior. Fica mais fácil para você comprovar que aquela pessoa, que o seu argumento é melhor. Então, é como se fosse, por exemplo, num jogo de basquete. Todos nós aqui estamos jogando. E aí a Major, nós jogávamos juntas, a Major era pivô. Suponhamos que a Major, ela vai ser substituída. E aí o técnico vai dizer, pô, Major, você errou todos os lances livres. Aí a Major vem para ele e fala, tá, mas todas as bolas de rebote eu converti. Então, perceba que ela contrapôs as cestas de 1 ponto que ela perdeu. Então, ela disse, eu perdi 10 arremessos de 1 ponto, 10 lances livres. Mas, por outro lado, eu peguei 10 rebotes e converti em cesta. Então, eu fiz 20 pontos de rebote. Então, perceba que, muito embora ela ir lá toda hora e errar um lance livre, faça parecer que ela está com um rendimento ruim, quando a própria Major contesta o técnico e diz que ela converteu 10 rebotes que ela pegou em cesta, ela mostra que ela fez 20 pontos. Então, será que o rendimento dela está ruim ou não? Então, perceba que na argumentação, tudo é uma questão de ponto de vista e você saber analisar o ponto alto daquele argumento e o ponto fraco. Então, eu posso chegar para você e dizer assim, o Michael Jordan é o melhor jogador de todos os tempos, ok? Mas aí você vai dizer, não, ele não é o melhor jogador de todos os tempos, porque quando ele jogava, os atletas não tinham o mesmo nível físico do que ele. Hoje, o Michael Jordan, se ele jogasse na NBA, ele seria simplesmente um jogador comum, ou no máximo um bom jogador, mas ele não seria superior ao Kobe, porque o Kobe seria melhor do que ele se o Michael Jordan jogasse na época do Kobe. Então, perceba que, na verdade, na minha argumentação, não existe ninguém certo e ninguém errado. Existe a forma como você vai levar essa informação e fazer com que a pessoa compreenda e acredite que a sua base de argumento ela é melhor. E nós, seres humanos, nós temos uma tendência a acreditar em algo que nós conseguimos ver, que nós conseguimos materializar. Então, se eu trago para vocês planilhas, dados, informações, você vai ter ali dados matemáticos, informações que vão dar ali uma verdade absoluta, porque são números. Então, se eu disser assim, por exemplo, para o Fernando, vou dizer, Fernando, o Kobe, ele é melhor que o Michael, porque em lances livres o Kobe na carreira toda acertou 90% e o Michael acertou 70%. Ele está mentindo? Não, é uma verdade. Absoluta? É absoluta, porque no quesito lance livre, ao longo da carreira, de fato, houve esse percentual. Então, perceba, ele não está mentindo, ele está dizendo uma verdade, que é absoluta, porque ela é embasada em números. Mas aí você vai dizer o quê? Ou eu vou te dizer o quê? Tá, mas é isso em lance livre. Lance livre, 1 ponto. O Kobe em arremessos de 3 pontos, nos últimos 3 playoffs que ele jogou,
foi superior, por exemplo, ao Michael Jordan nos últimos 3 playoffs. Então, o Kobe é melhor do que o Jordan, porque ele pontuou mais nos últimos playoffs do que o Jordan, muito embora o Jordan tenha acertado mais lances livres de 1 ponto do que o Kobe. Então, perceba, você vai tentar quebrar, tirar a força ali da fundamentação que a outra pessoa está utilizando. Mas para você poder fazer isso, você tem que estudar os argumentos da parte contrária. Porque senão você não consegue encontrar qual é o ponto fraco dessa argumentação. Então, se eu pego e faço uma argumentação com cestas de 3 pontos para dizer qual é superior ao outro, ora, o que você vai fazer para contrapor esse dado? Você vai procurar informações em que o outro jogador tenha pontuado mais do que esse jogador ao longo de tantos jogos, ainda que as cestas não tenham sido de 3 pontos. Entende? Então, você vai dizer assim, mas o Kobe, em todos os playoffs em que ele foi campeão, ele fez uma média de 50 pontos com lances de 3, né? Com arremessos de 3. Você vai dizer, tá, mas o Jordan, isso aqui é um exemplo, né? Tá, mas o Jordan fez uma média de 60 pontos com lance livre. Então, ele é muito melhor. Por quê? Porque ele fez mais arremessos de 1 ponto. Então, ele acertou mais, ele é mais habilidoso. Então, perceba que eu consigo, de alguma forma, quebrar aquele primeiro argumento. Mas tudo isso também vai depender muito do clima da conversa, do clima do julgamento no tribunal, para a gente saber como é que as pessoas estão reagindo com relação ao seu comentário, ao seu convencimento. Então, eu nem sei quem vai julgar lá para vocês, mas o que você vai ver? Quem é o cara que vai julgar? Você vai dar uma stalkeada nele. Ele torce para qual time? Ele já falou alguma coisa, por exemplo, do Bulls? Ele gosta do Bulls? Olha, se ele gosta do Bulls, ele tem uma tendência com o Michael. Se ele gosta do Lakers, ele tem uma queda pelo Kobe. Então, perceba que também a pessoa que julga e as pessoas que argumentam entre si, elas possuem convicções que são delas, íntimas, né? Que elas não dizem a ninguém, mas que são delas. Então, o julgador, ele pode não dizer para Major que ele torce pro Jordan. Mas eu dei uma stalkeada no Face dele e vi ele com uma camiseta do Bulls. Então, porra, Bulls e Jordan é praticamente dissociável. Então, veja que, nesse caso, já existe uma tendência ali daquele jogador propender para o lado do Jordan. Então, aí, quem vai trabalhar nessa defesa, a primeira coisa que vai fazer é falar, olha, esse cara não pode trabalhar nesse julgamento, essa garota não pode trabalhar no meu julgamento. Por quê? Ora, porque torce pro Bulls. E o Bulls não existe sem Michael Jordan. Essa pessoa, ela não é imparcial para me julgar, fazer esse julgamento. Então, veja que nesse momento, nesse caso, você já vai tirar a pessoa do julgamento. Porque nós, pessoas, somos construídas com convicções. Então, se eu torço ou se eu gosto de basquete, ou se, por exemplo, eu gosto muito de basquete e eu sou armadora. Sorte que, nesse caso, os dois exerciam essas funções também. Mas se não existisse, se um fosse pivô e o outro armador, já seria algo que se poderia questionar. Pô, a Laila vai me julgar, vai participar do julgamento e ela sempre foi armadora. O meu jogador, ele era pivô. Então, já não vai rolar ali uma afinidade tão... Então, melhor seria que ela jogasse em outra posição. É algo que você já pode questionar. Aqui eu tenho algumas perguntas, né? Como saber qual coisa mais importante para deixar no clímax? E qual o momento de falar uma coisa grave da pessoa? Quando a gente está na argumentação, a primeira coisa que você vai fazer e vai buscar
é tratar dos seus argumentos de forma que não atinja ou não ofenda a outra pessoa, a parte que está do outro lado. Por quê? Quando você ataca uma pessoa na contra-argumentação com uma pessoalidade, então você diga assim, ah, mas você está errado porque você é um idiota. Perceba que você sai da lógica argumentativa. Você perde a razão. Porque aí você vai atacar o lado pessoal. Então, você está pessoalizando aquela discussão. Geralmente, quando a gente pessoaliza, a gente perde a linha de raciocínio lógica dos argumentos, porque a gente fica envolvido emocionalmente, a gente se deixa envolver pelo clímax da discussão. Então, isso não é bom. A melhor coisa que você tem que fazer é tentar se manter equilibrado, sem fazer com que a outra pessoa, ou sem tentar atingir a pessoalidade da outra parte. Agora, é claro, não é sempre que dá. Tem vezes que você fica puto com a pessoa. Com certeza, eu como advogada já fiquei puta várias vezes com o advogado na audiência, fiquei puta com o juiz, com o promotor, com qualquer pessoa. Por quê? Porque chegou um momento que já não se tratava mais de lógica, não se tratava mais de raciocínio, não se tratava mais de argumento. E aí eu também emputecida, porque eu fui atacada primeiro com essa pessoalidade. Em algumas situações eu não controlei, eu não consegui ficar neutra. E aí eu devolvi. Mas veja, ainda nessas situações, sempre devolvendo essa ofensa, jamais iniciando. E também em situações extremas, porque quando você faz isso, você demonstra que você perdeu um pouco o controle, concorda? Porque se eu paro para atacar o Walter, eu esqueci da discussão. Eu esqueci que o jogador que o Walter defende, que é o Kobe, é pior do que o meu. E perceba também que quando você trabalha na argumentação, você vai, muitas vezes, argumentar, ainda que você não queira que aquilo, não acredite necessariamente naquilo. É como se fosse assim: você vai fazer uma lógica argumentativa religiosa. Suponhamos que você é ateu. Não importa a sua concepção ateia. Importa que você precisa de uma lógica religiosa para convencer o julgador, porque ele é religioso. Então, nem sempre a argumentação que você vai utilizar, você vai acreditar nela. Ou muitas vezes você pode dizer, Laila, me colocaram para julgar, para defender o Kobe. Mas eu acho que o Michael é o melhor. Dane-se. Melhor que seja até quem você acredita que não seja bom. Porque você argumentar em algo que você acredita é muito fácil. Concorda? Porque você gosta, é confortável. Para você argumentar em algo que você não acredita, você precisa buscar muito mais informações. Por quê? Porque você tem que convencer o outro e a si mesmo para poder falar aquele argumento. Então, por isso que quando a gente trabalha com dados numéricos, no nosso caso, o julgamento de quem é o melhor aqui, é bom que você tenha os números, porque por mais que eu acredite que o Kobe é melhor que o Michael, mas eu estou defendendo o Michael, eu vou usar números que provam ou que pelo menos sustentam que o Michael é melhor que o Kobe. Então, eu faço um exercício argumentativo muito maior do que quando eu já acredito naquela ideia, entende? Porque você fica ali, vou defender o Michael, pô, eu gosto muito dele, ele é muito maravilhoso, meu Deus. Então, você já fica ali na empolgação e muitas vezes você não se prepara adequadamente porque é confortável para você. Agora, quando você não acredita, ou quando é algo que você não gosta, mas você precisa, porque é seu trabalho,
desde que isso não seja antiético, desde que isso não seja criminoso, desde que isso não maltrate uma pessoa ou machuque uma pessoa. Se isso ficar no campo exclusivo da fala, do argumento, não tem problema nenhum, porque você vai usar a lógica argumentativa. Então, aqui, né, uma pessoa perguntou, tá, como a gente quebra a argumentação de alguém se quem defendermos for parcialmente culpado? Ora, vai depender da forma pela qual o argumento vier de lá para cá. Porque aí, muitas vezes, o que pode acontecer? O seu argumento, ele é até bom, mas a outra pessoa, ela é culpada. Então, o que você pode tentar fazer? Você pode, na sua argumentação, desviar o foco. Desviar o foco do seu cliente que é culpado. Você vai buscar ali um defeito no argumento do outro. Então, suponhamos lá que você está numa audiência, que você é advogado, que o seu cliente realmente roubou um negócio, roubou alguma coisa. Mas perceba que o seu cliente, ele foi torturado na cadeia, apanhou muito na cadeia. Veja, isso não tem nada a ver com o fato dele praticar o crime ou não, correto? Porque ele praticou o crime lá atrás e agora ele apanhou na cadeia. Na sua audiência com esse seu cliente, você pode, porque, pô, foi o seu cliente. Ele foi preso com a mão na massa. Como você vai fazer para defender ele? Você pode fazer com que o foco não seja o crime em si que ele praticou, mas seja a tortura que ele sofreu. Laila, mas eu vou conseguir absolver meu cliente? Não, pô, ele foi preso, ele confessou, mas você vai conseguir, de repente, um abrandamento, uma pena menor do que se fosse uma pena baseada em todo mundo metendo o pau nele na audiência. Então, você tira o foco. Você... Então, exemplo, suponhamos que esse cliente, ele roubou um primo dele, sei lá, um parente que seja. E esse meu cliente falou para mim que ele brigava muito com o primo, que o primo invejava ele, alguma coisa assim, de fofoca de família. E lá na audiência eu vou falar, olha, é verdade que você já brigou com o meu cliente? Aí ele vai dizer sim ou não. Se ele disser não, você vai dizer, ah, mas o meu cliente falou que brigou, então você é mentiroso? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou indagando para ele se ele contou uma mentira para mim. Mas se ele falar assim, não, já briguei sim, aí eu vou falar, então você não gosta dele? Então veja que de toda forma que ele me responder, eu coloco ele numa situação ruim. Ou eu chamo ele de mentiroso, ou eu chamo ele de briguento. Então o que eu fiz? Eu desgastei a testemunha. Eu deixei ela desgastada ali. É como se fosse, né? É como se fosse assim, no jogo de basquete, você está na prorrogação. Você tem um atleta, tem um monte de olheiro lá, você quer queimar esse atleta, o que você faz? Ele está super cansado, o que você faz? Você deixa ele lá. Você desgasta o atleta, você queima o atleta. Porque aí os olheiros, de repente, vão pensar, nossa, ele jogou muito mal, mas não é, o cara jogou 50 minutos correndo para cima e para baixo, não tirou um descanso. É óbvio que o rendimento dele vai cair. Mas veja, não quer dizer que ele não é bom, mas é que você ali fez parecer que era ruim. No meu exemplo do roubo do primo, não quer dizer que o meu cliente não roubou, mas quer dizer que e não quer dizer que o primo, que foi a vítima, está errada. Mas quer dizer que o que eu fiz? Eu derrubei um pouco ele, eu deixei ele meio caído na audiência. Então, a lógica argumentativa, ela trabalha com todas essas frentes. Então, você sempre tem que estar muito atento para conseguir compreender qual é o teor da linha argumentativa que a pessoa ela vai utilizar. Porque aí, a partir disso, você vai montar a sua estratégia. Agora, Laila, mas tem como eu pessoalizar nesse julgamento? Pô, é o que mais tem, né? Por quê? Por exemplo, o Jordan. O Jordan, ele era um cara meio babaquinha, a gente sabe. Ele era meio babaquinha.
Ele abandonou o basquete, foi para o beisebol, depois voltou para o basquete. Você pode usar alguma coisa nesse sentido para poder irritar a pessoa que está defendendo o Jordan? Claro que pode. Claro que pode. Então ela vai dizer assim: ah, o Michael Jordan é o melhor de todos os tempos, ele ganhou, né, 5 vezes, né, pelo Bulls, ele é foda, jogou num time só e tal. Aí você vai falar, tá, mas ele era meio babacão, ele não apoiava causas de racismo, ele era egoísta. Então, o que você está fazendo? Você está batendo na pessoa Jordan, não Jordan atleta. Pode fazer isso, Laila? Não é recomendado, mas se você perceber que consegue desequilibrar a outra pessoa com essa pessoalidade, tudo bem. Mas veja, nessa minha pessoalidade, eu não estou atacando o debatedor. Eu estou atacando o Jordan, que nem sabe que eu existo, não tem problema nenhum. Se eu pessoalizar as pessoas do julgamento, o caso que a gente está julgando, para atacar o que estiver envolvido no julgamento, tudo bem. O que eu não posso é pessoalizar o debatedor. A outra pessoa que está ali fazendo o trabalho dela da mesma forma que você. Então, aí, nesse particular, você se coloca no lugar da outra pessoa. Então, é óbvio que isso não seria legal para ninguém, ficaria um debate pobre. Mas se você achar que, de repente, consegue pessoalizar quem está sendo julgado para desequilibrar o outro debatedor, aí tudo bem, porque você não está ofendendo a pessoa, entende? Não está havendo ali, não está havendo ali esse embate físico, porque nós estamos traçando aqui hipóteses com base naquilo que cada um jogou na sua época. Então, se, por exemplo, chega lá uma pessoa e diz assim, o Kobe, na pessoalidade, né? O Kobe é muito fominha, por isso que ele tinha tantos pontos. E aí você vai falar, pô, mas ele pontuou bastante, ué. Ele entregou o resultado. Ele fez carreira. Ele é matador. Por isso que ele ficou tanto tempo no Lakers. Então, perceba, a pessoa, ela tentou pessoalizar, mas ela não conseguiu pegar o outro debatedor. Então, aqui a pessoa está falando que eu estou pessoalizando. Calma, gente. Primeiro eu falei do Jordan, agora eu vou falar do Kobe. Aqui o Lucas perguntou: se o debate já não depende mais de lógicas, o que eu devo utilizar? Lucas, tem a lógica, vai ter a lógica. Só que você tem que estar preparado para tudo, entende? Porque se você for robotizado, não, eu decorei todos os dados, todas as planilhas de todo mundo, tá, mas você tem que saber sentir um momento para jogar isso, essa informação, senão você não vai conseguir. Você precisa saber quando usar. Então, esse feeling de saber como usar essa informação, na hora. E você só vai aprender a fazer isso com o tempo. Você não vai arrebentar na primeira. Claro que não. No começo é difícil. Tem gente que não gosta. Tem gente que já tem esse perfil. Então, vai depender muito, vai depender muito. Aí aqui, o Arthur. O Arthur, se a pessoa me falar algo que eu não sabia, eu devo ficar quieto ou tem alguma tática? Claro que tem táticas, claro que tem táticas. Advogados têm táticas para tudo. Então, se alguém disser assim, se você vier e me perguntar alguma coisa que eu não sei, Arthur, você vai dizer assim, Laila, é verdade que a bola Spalding é a melhor do mercado? Cara, eu não sei, velho. Eu sei que ela é a mais famosa, mas assim, em termos de qualidade, eu nunca vi nenhuma pesquisa sobre isso. Mas para eu falar, ou para eu passar que eu sou sabichona para você, o que eu vou falar? Eu vou falar, cara, olha só, existem muitos estudos, muitas pesquisas sobre isso, muita gente discute sobre isso, mas eu me filio àqueles que entendem que a Spaldi é melhor. Então, o que eu fiz? Eu não falei nada. Falei uma coisa que é uma impressão minha, mas eu não tenho um dado, não sei te comprovar, não compararam tudo, mas aí eu vou falar, pô,
As pessoas, os pesquisadores, os atletas, os clubes, eles discutem muito sobre isso, se seria, né, a Spalding ou não. Mas eu me filio aos caras que são da Spalding. Então, entende que você não falou, você não mentiu e também não falou 100% a verdade, mas você ficou ali pagando de que sabia de alguma coisa. Você não está por baixo. Então, a pessoa que ouve isso de você, dependendo da forma como você gesticulou, como você falou, ela vai falar assim, pô, o Arthur é foda mesmo, eu também acho agora que a Spalding é legal, ele me convenceu. E assim vai. E aí, se alguém perguntar para o Arthur, ele vai. E se alguém perguntar para mim, que ouvi do Arthur, eu vou replicar a história do Arthur. E assim vai, e assim é o mundo, gente. Você acha que todo mundo sabe tudo? Não. Então, muitas vezes, na sua fala, você vai ali só ganhar a pessoa, no talento, na lábia, mas você não precisou mentir. Eu não menti para você. Eu falei o quê? Que muita gente fala muita coisa. Ok, muita gente fala muita coisa o tempo todo. Tô mentindo? Não tô. Aí eu vou falar, tá, muita gente fala muita coisa. Eu sou dos que falam que a Spaldi é melhor. Ponto. Então, isso vai passar para a pessoa o quê? Uma segurança ali de que realmente talvez a Spaldi seja melhor. E aí você convenceu a pessoa. Então, é mais ou menos isso que dá para você usar. Aqui o Lucas. O Lucas é pivô. Vamos marcar um jogo, né, gente? Já tá ligado lá na. Aqui os caras até com pênalti aqui. Então, vai depender muito da forma como você vai abordar a sua argumentação. Se você trazer uma segurança, a pessoa vai falar, porra, esse cara aí é bom, hein? Eu vou confiar nele. Ele me falou, ele passou com segurança. Então, se você me falar, você pode chegar em mim e falar assim, Laila, olha só, você sabe ler Braille? Porra, não sei, nunca ouvi falar, mas se eu quiser passar para você que eu sei, vou pegar lá uma folhinha de braille, vou, ó, falar, putz, aqui, nossa, sei mais ou menos, aqui um A, aqui um E, porra, é uma folha com um monte de letra, é óbvio que eu vou acertar o que está ali, porque é um alfabeto que vai ter ali, não é possível que um A não vai ter naquela escrita do braille, entende? Então, bem que eu não falei que não sabia, mas também não ficou parecendo que eu sabia. Então, tipo, você consegue ganhar a pessoa ali, falar, tem uma não sei o quê, Fá, Fi, aí tipo, eu tô aprendendo agora, mas eu tô quase craque. A pessoa pode acreditar. E aí, você não mentiu, tem A ali dentro? Claro que vai ter, é uma escrita, não vai ter a principal letra do alfabeto. Então, essas sacadas fazem com que você consiga manter ali uma argumentação segura e não deixa que você não deixa com que você perca o seu argumento, entende? Você não pode argumentar na mentira. Porque aí, se você mentir, a pessoa pegar, você me desculpa a palavra, mas você se deu muito mal. Eu ia falar um outro palavrão que não pode. Você se dá muito mal. Então, não dá, você não pode ser mentiroso. Porque a partir do momento que pegar uma mentira, você perdeu tudo. Então, se no julgamento aqui você inventar uma informação que não existe e o outro debatedor pegar, já era. Porque aí você vai ficar de mentiroso. O julgador não vai acreditar em mais nada que o Norman disser. Por quê? Ele falou um dado que não era verdade. E aí você se torna uma pessoa desacreditada. E assim não é em tudo na nossa vida. Em todos os aspectos, familiar, amorosa, trabalho. Então você tem lá uma pessoa, né? Você está namorando uma pessoa, ficando com uma pessoa, sei lá. E aí tá namorando uma pessoa. Aí, sei lá, você foi lá e deu um selinho na outra. Isso é traição? Depende do argumento. Depende do argumento. Ou então, não deu selinho na outra, só tá gostando da outra. Isso é traição? Depende do argumento. Se para você traz. Então, você vai trabalhar com o argumento da forma que te encaixar melhor. Você pode dizer, não, para mim, traição é só beijar na boca, então eu não traí. Ou então a outra pessoa, não, traição para mim é olhar torto. Então, traiu. Então, aí você vai usar os argumentos da forma que for encaixando no seu interesse, mas tem que ter também uma lógica, senão você vai pagar de louco, não vai saber encaixar as informações. Até teve alguém aqui que falou, cadê?
Aqui o Lucas vai destruir quem no toco aqui? Tô esperando o jogo. Alguma dúvida, gente, sobre essas conversas nossas? Quando que vai ser o julgamento de vocês lá? Dia 28? Deixa eu ver aqui que dia que vai cair. Ah, de repente vou lá dar uma sapiada, mas vai ter jogo depois ou não? Bora arrumar uma quadra aí, né? Lucas, esse baixo calão não, né? Pô, eu usei para poder ter uma linguagem acessível com vocês, né? Você pode falar assim: ah, mas o Michael Jordan era uma pessoa muito indiferente. Isso quer dizer que ele é babaquinha. Você pode dizer: ah, ao invés de você falar assim: ah, o Kobe Bryant era muito filha da puta, você vai falar. Ah, o Kobe Bryant em tal coisa fez isso e aquilo. Mas você não xingou o cara ali, entendeu? Então você vai usar, vai trocar o linguajar. No seu julgamento, nem sei quem vai julgar vocês lá. Então depende, né? Vai que é uma pessoa formal, você não vai poder usar isso, né? Vai transformar, vai trocar as palavras de uma forma que não fique tão ofensiva assim. Mas se você quiser ofender o debatedor para aumentar o ânimo, aí você fala, ah, mas o cara é babaquinha, mas não vai falar para o julgador, você vai falar para o debatedor para tentar desestabilizar ele, entende? É como se fosse assim, você está jogando basquete, aí você faz um trash talk, né, que é falar sujo no jogo, irritar o cara. Você não vai falar isso na frente do juiz, enquanto ele está apitando, correto? Você vai falar ali em off na hora que a galera não está ninguém está prestando atenção, ninguém que está apitando o jogo está prestando atenção. Então, você tem que saber também a hora de usar ali, né, essa conversa que é fiada. Então, tudo vai depender. Então, vocês têm que analisar como vai ser feito, como será feito esse julgamento para poder saber é, como vocês vão usar. E eu, na verdade, na minha opinião, eu não sei te falar quem é o melhor. Eu teria que olhar as informações, teria que olhar os dados. Então, assim, falei para vocês aqui, o Michael Jordan é um babacão. Cara, mas ele é foda, né? Porque o cara, na época dele, jogou o que jogou, ficou 1 ano e meio sem jogar porra nenhuma, jogando beisebol, um trem que não tem nada a ver com basquete. O cara voltou, quase ganhou um playoff e no outro ano foi campeão e o cara já tava velho. Porra, é de tirar o chapéu pro cara, né? Então, assim, dá pra gente deixar o cara ser babaca, um cara desse. Então, o Kobe é a mesma coisa. Ele teve as coisas dele no início da carreira dele, que ele era meio tosquinho, mas pô, olha o que o cara fez. Então, assim, deixa o cara, né? Deixa o cara ser babaca ali na babaquice dele, que também na hora dele ele foi foda. Então, assim, eu acho que os dois atletas são muito bons nas suas épocas. E é claro que teve uma transiçãozinha ali, em que o Kobe conseguiu jogar com ele, né? Mas o Jordan já estava já aposentando, né? Então o Kobe estava começando. Então eu, sinceramente, teria que ter ali uma análise de informações numérica para poder falar, não, eu acho que o Jordan é melhor, ou não, eu acho que o Kobe é melhor. Teria que olhar os números para poder falar. E olhe lá também, porque na época do Michael, nós não tínhamos a coleta de dados que a gente tem hoje. Hoje os caras dão um soluço, tá lá. Lucas soluçou 3 vezes no jogo tal. Anderson soluçou 5 vezes nos últimos 5 jogos. Pô, de onde os caras tiram tanta estatística? Naquela época não tinha isso aí. Então, muitas estatísticas do Jordan sequer foram armazenadas nos bancos de informações. Então, também é foda comparar por esse aspecto. Então, até isso também a gente tem que pensar para ver como é que isso pode ser utilizado na argumentação. E aí você vai tocando o barco de acordo com o que for correndo lá no julgamento. Simples assim. Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente conversou? Como falar algo grave sem ofender a pessoa, sem falar palavrão? O Ryan já querendo derrubar aqui o pessoal com data errada. Eu não sei, Lucas, vou ter que ver. Quem sabe eu vou lá assistir os julgamentos para ver se alguém vai me convencer. Ó, então vamos marcar um joguinho aí, Majô.
Ninguém vai poder me marcar, tá? E eu vou ficar só na banheira.